O assunto do vídeo de hoje vai ser hiato ou hiatos e tipos de ditongos. Então, hiatos ou hiato e tipos de ditongos. No vídeo anterior eu tratei sobre ditongos, o que significa isso. E são conteúdos ou são assuntos que eu estou utilizando este livro da Thaís Cristófaro e Silva, Fonética e Fonologia do Português. Acho que ela está se referindo ao português brasileiro aqui nesse caso, né? Eu acho que as novas edições já vêm provavelmente com isso. Mas esta edição que eu tenho aqui, vem com este título. Foi um livro que eu utilizei na Faculdade de Letras na disciplina de Fonética e Fonologia. Fonética e Fonologia tem como objeto de estudo a transcrição e descrição da fala, né? Dos segmentos da fala. Beleza, então vamos lá. No vídeo anterior tratei sobre ditongos, né? E nós descobrimos que ditongo é um encontro vocálico de uma vogal e uma glide, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, sendo que na maioria das vezes a vogal ela tem acentuação mais forte, enquanto que a semivogal já tem esse nome de semivogal ou glide justamente por ser mais fraca, por ser menos forte, vamos dizer assim, na sílaba. Lembrando que uma sílaba ela tem graficamente, né, ela tem fases ali. Início, na fase menos forte, ela vai ficando cada vez mais forte na pronúncia, chega no pico da sílaba, que é a vogal, depois fica mais fraca até atingir a semivogal. Vamos lá então sobre os hiatos e os tipos de ditongos. Em oposição aos ditongos, temos os hiatos, que consistem em uma sequência de vogais, sendo que as vogais são pronunciadas em sílabas distintas. Lembrando, ditongos na mesma sílaba, hiatos em sílabas distintas. Por exemplo, baú, baú, baú. Transcrevemos os ditongos por uma sequência de símbolos correspondente às vogais, sendo que o símbolo que ela coloca aqui, um símbolo, deve ser colocado abaixo da vogal assilábica ou glide. Os símbolos dos glides marcam o começo ou o fim do ditongo em português. Bom, então nesse caso aqui, a única explicação que ela traz aqui sobre hiatos é isso, que você precisa colocar em sílabas diferentes vogais. Lá no vídeo sobre ditongos, pelo menos foi o que eu entendi, vimos que você tem ali numa mesma sílaba uma vogal e uma glide, uma vogal e uma semivogal, sendo que a semivogal é a que tem menos força torácica, na produção mesmo, no trato vocal, na produção daquela semivogal. A vogal é a mais forte, a semivogal é a menos forte. Então é isso que caracteriza basicamente um ditongo, mas um hiato existe essa separação. E aí eu observando o exemplo, né, ela diz que as vogais precisam estar em sílabas distintas. Não existe então aqui uma semivogal. Se você coloca numa palavra um ditongo, vamos supor que seja um ditongo, como exemplo, enfim, qualquer palavra que tenha o encontro vocálico de uma vogal com uma semivogal, como no exemplo do anterior, a palavra que ela trouxe como exemplo foi pau, veja que esse U, ele é fraco, então ele é a semivogal, é a glide, por isso que é um ditongo, porque ele é, na pronúncia, na fala, fraco. Agora, quando acontece de ter um encontro vocálico, mas que ambas são vogais, ou seja, não existe uma glide ou uma semivogal, pelo que eu estou entendendo, então se constitui no hiato, porque tem que estar em sílabas diferentes. Você não pode ter duas vogais fortes, tônicas, na mesma sílaba. Esse que é o conceito, pelo que eu estou entendendo, né? Que eu estou compartilhando aqui. Como é o exemplo aqui do hiato. Veja, a palavra baú, baú, baú. Aqui nós temos duas vogais fortes, né? Ba, o ba está bem proeminente, está bem claro, né? Ba, e temos o U também, baú. E a acentuação tônica, inclusive, está no U, né? A vogal mais forte nesse caso ali. Então, tem que estar em sílabas distintas. Mas aqui nesse texto, pelo menos, ela traz pouca informação sobre os hiatos, né? Basicamente essa diferença de que hiato precisa estar em sílabas distintas, diferente do ditongo, que quase se confunde, né? Você pensa em palavras que sejam ditongos e logo percebe que não dá para você colocar aquelas vogais ali em sílabas diferentes. Vamos pensar num exemplo, outra palavra como pai, é um ditongo, não é? Pai, lei, reis, boi. Faz sentido você, a não ser que a acentuação fosse muito forte no i, daí você, nem existe isso, mas se existisse boi, aí você pega o i e coloca numa sílaba diferente, porque existe um esforço torácico na produção daquela vogal diferente, né? Mas se confunde, né?
Beleza? Então vamos continuar a leitura do texto agora, trazendo essa diferenciação entre ditongos crescentes e decrescentes. Eu acho até que eu vou deixar isso para o próximo vídeo, porque esse aqui já está com 5 minutos sobre hiatos e eu vou ficar por aqui. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu tratei sobre ditongos, beleza? Então, no próximo vídeo, vou fazer a diferenciação dos tipos, apenas mencionar os tipos de ditongos que existem, pelo menos neste livro aqui, beleza? Valeu!